E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Olha só, infelizmente a realidade aqui do Japão, e já fica um alerta para quem pretende fazer intercâmbio nesses tempos sombrios, tá? Olha só. Uma refeição por dia. Estudante estrangeiro no Japão luta contra a pobreza em meio à falta de emprego. Então já fica o alerta. Um estudante universitário do quarto ano, que é da Mongólia e mora em Tóquio, está lutando para sobreviver depois que perdeu seu emprego de meio período em uma loja de conveniência e uma loja de Ryakoen, em meio à pandemia do coronavírus, os famosos Ryakoen Shop aqui no Japão. O jovem de 21 anos diz que só pode pagar uma refeição por dia e tem recebido ligações diárias de uma empresa de garantia de aluguel depois que atrasou um mês do aluguel do seu apartamento. Ele disse sobre as atuais circunstâncias: "Fiz todo o caminho para o Japão, mas é extremamente lamentável", enquanto abaixava a cabeça. O estudante ansiava por morar no Japão depois de residir no país por 3 anos, enquanto estudava o ensino fundamental por causa do trabalho de seu pai. Ele estudou japonês e passou no N2, no Noryoku Shiken, nível 2, o segundo mais alto teste de proficiência da língua japonesa, e se mudou para o Japão há 3 anos, onde está estudando administração na universidade. O aluno é fluente em japonês, tendo passado no teste do N1, olha aí, Heraio, cara, quando estava no segundo ano da faculdade. De acordo com as leis japonesas, alunos estrangeiros podem trabalhar até 28 horas por semana. Então já fica a dica. Pela lei, se você pretende fazer intercâmbio aqui no Japão, trabalhar e estudar, você só pode trabalhar 28 horas por dia. Por dia não, por semana, desculpe, tá? 28 horas por semana. É muito? Olha só, continuando. Um estudante mongol teve empregos de meio período, principalmente em lojas de conveniência, desde que entrou na escola no Japão e ganhava cerca de 80 mil ienes, por mês, o que daria cerca de 729 dólares. A partir disso, olha só, eu vou levantar um ponto agora que vai ser bacana. Deixa eu só terminar essa parte. A partir disso, ele conseguiu pagar o aluguel, contas de serviço público, no caso seriam os impostos, tá? Telecomunicações, no caso telefonia, e alimentação. Seus pais pedem dinheiro emprestado para cobrir as mensalidades na universidade, cerca de 800 mil ienes por ano. Então ele não pode esperar que eles lhe enviem dinheiro. Agora eu vou levantar o ponto aqui. Eu sei que eu vou ser muito criticado nesse ponto, mas infelizmente não dá para deixar de não falar. Porque esse rapaz, ele sendo solteiro, ele mora sozinho e passa o mês com 80 mil ienes. Tem relatos sim, tem pessoas que postam nos grupos de Facebook, infelizmente, brasileiros, que não conseguem passar o mês com 300 mil ienes. Recebem 300 mil ienes, então você vê que recebe 3 vezes mais que esse rapaz. E aí? E ele passa com 80 mil ienes. Até porque não tem da onde tirar mais dinheiro. Só que tem pessoas, existem relatos, eu vejo os grupos lá do Facebook, as pessoas dando relatos e quando aparece alguém perguntando: como é que é a vida no Japão? Que não sei o que. Aparece pessoas falando que com 300 mil ienes não consegue passar o mês. Então o que é isso? Ostentar. As pessoas estão ostentando. Não estão lutando pelos sonhos. Estão vivendo. Diferente desse rapaz. Mas você vê que com 80 mil ienes se passa o mês. Eu já gravei vários relatos, meu e da minha esposa aqui no canal. Para quem acompanha o canal há mais tempo deve se lembrar que eu passo o mês com isso. Nós somos em dois. Nós passamos o mês com isso. Tem mês que nós passamos até com 60 mil ienes. Nós já chegamos a passar um mês em dois com 60 mil ienes. E aí? A pessoa falar que não dá para passar? Complicado. Então é questão de saber comprar. Tá? Tem que saber fazer compras. Não é sair comprando tudo que você vê na frente. Tem que saber escolher, aproveitar as promoções, aproveitar as horas do Hangaku, os famosos Hangaku.
né? Então tem que realmente saber comprar. Se você souber comprar, você consegue economizar. Aqui no Japão, mesmo um casal, só minha esposa ultimamente tem trabalhado. Eu não. O único meu trabalhinho aqui é o canalzinho do YouTube aqui. Tá? Aí faço os deveres de casa, até porque minha hérnia não permite eu ficar muito tempo em pé. Então me quebra as pernas. Mas de qualquer maneira, isso aí já é mais um relato que comprova, né, o que eu sempre disse. A pessoa é capaz de passar com pouco dinheiro? É capaz. Só que vai ter que deixar os luxos de lado. Se a pessoa quer viver de luxo, ostentação, você pode receber 500 mil ienes que não vai dar. Mas você vê que ele com 80 passa. Mas continuando aqui. Só levantei esse ponto para as pessoas que têm intenção de fazer intercâmbio já saberem do que vão passar. E que são capazes de passar. Tá? Com esse valor são capazes de passar. Claro que não vai poder ostentar. Simples assim. Ele estava apenas se arrastando. Então a pandemia o atingiu. Porque passar com 80 mil ienes, praticamente assim, você não tem luxo nenhum. Tá? Você praticamente se arrasta em determinadas situações. É igual eu e minha esposa, nós passamos. Mas se falar que nós temos luxo, nós não temos. Tá? Então falar que é aquela vida de ostentação, não é. Não tem como. Tá? Mas continuando. O número de clientes na loja de conveniência despencou durante o primeiro estado de emergência do coronavírus no Japão, na primavera do ano passado, porque a loja estava localizada em um prédio de escritório. Ele trabalhava 4 vezes por semana antes da pandemia, mas seu turno foi reduzido para 1 vez por semana. Pensando que não seria capaz de sobreviver se o horário de trabalho continuasse assim, ele não teve escolha a não ser largar o emprego lá. Só que é aquela velha história, né? Para quem estuda economia, deu um passo meio falso aí, né? Mas de qualquer maneira, continuando. Posteriormente, ele começou a trabalhar em uma loja de Hakuen, né? Os famosos Hakuen Shops, tipo os Daiso da vida. Mas foi designado para o caixa, onde teve que ficar o dia todo. Muito mais tempo do que seus colegas japoneses. Ele procurou o gerente da loja a respeito e pediu melhorias no ambiente de trabalho, mas sem sucesso. Incapaz de suportar as condições de trabalho lá, ele deixou o emprego em meados de março desse ano. Então não havia trabalho para ele, até porque ele tem aquele limite de carga horária que ele pode fazer por mês, né? Por semana, desculpe. Então, se ele extrapolar aquilo ali, o governo japonês simplesmente pode revogar o status de visto dele e ó, bye bye, porque não cumpriu as regras do Japão. E aí? Então não havia trabalho para ele. Ele se candidatou a outros cargos de meio período, mas isso resultou em rejeição após rejeição, com muitos empregadores dizendo que estavam reduzindo os custos de recursos humanos devido ao coronavírus. O aluno não conseguiu pagar o aluguel do mês de maio, vencido no final do mês de abril. Apesar de ter sido a primeira vez que ele atrasou o aluguel, a empresa de garantia de aluguel começou a ligar para ele todos os dias sobre o pagamento, perguntando quando ele poderia pagar e dizendo que eles rescindiriam o seu contrato de aluguel se ele não pudesse pagar em uma determinada data. Peço que esperem. Tudo que dizem é quando que você pode pagar. Você vê que o cara está na situação assim, um mato sem cachorro, né? Agora estou com muito medo de atender o telefone, diz ele. Ele não tem muita interação com outros alunos, uma vez que suas aulas estão online desde a primavera passada, e ele não se juntou a nenhum clube escolar, pois a maior parte do tempo foi para estudar e trabalhar. Ele quer trabalhar na indústria de tecnologia da informação e iria começar a procurar um emprego em tempo integral. Sem dinheiro em mãos, porém, ele não consegue nem pagar as taxas de transporte para se locomover dentro de Tóquio. Então você já sacou que o bicho está pegando. Ele mal consegue comer uma refeição por dia, às vezes cozinhando arroz e comendo com carê, os famosos carê, ou no ocidente se fala curry, né? Pronto para comer, ou comprando
carne barata em supermercados e cozinhando em casa. Tem que dar seus pulos, né? É a mesma coisa. Tem os kapulames aqui no Japão, o famoso kapurame. Cada kapurame daquele geralmente é em média de 80 a 100 ienes, cada assim. Hachiju Hyakuen, tá? Mais ou menos a média. Só que se você comprar um pacote com 5, só que aí não é kapurame, já é o lame normal. Com 5 sai 250 ienes. Então, em vez de você comprar 5 kapurames, com o mesmo valor de 5 kapurames, você consegue comprar 10 lames normais. Isso instantâneo, tá? Aqueles que você joga na água quente. Se você comprar os tipo udon, você consegue comprar quase o dobro. Por isso que eu falo, é questão de saber comprar, tá certo? Mas vai de cada um. Estou pagando as contas de alimentação e serviços públicos com cartão de crédito por enquanto. O pagamento está quase vencido e não tenho dinheiro na minha conta no banco, disse ele com uma expressão inquieta. Realmente vai se lascar. Está usando cartão de crédito, não vai pagar. Juros de cartão de crédito é uma pancada. Esse está no mato sem cachorro mesmo, tem jeito. Ele finalmente conseguiu um emprego em uma loja de conveniência no final de maio e agora está trabalhando 3 vezes por semana, incluindo um turno noturno entre as 22 horas até as 7 da manhã. Ele não receberá o pagamento integral até 10 de julho. Vai ficar atrasado, né? Falo com meus pais no aplicativo de mensagem grátis Line, mas eles estão preocupados comigo, perguntando se estou bem e me dizendo para aguentar firme, diz o aluno. Estou ansioso se posso começar a procurar um emprego em tempo integral. De acordo com a Organização de Serviços de Estudantes do Japão, o número de estudantes estrangeiros no Japão totalizou 279.597 em 1º de maio de 2020. Uma queda de 10,4% em comparação ao mesmo período do ano anterior, 2019, né? Ano de coronavírus, ano pré-coronavírus, então você já sacou, né? Na pesquisa realizada pela organização em fevereiro e março de 2020 sobre as condições de vida de estudantes internacionais com financiamento privado, cerca de 70% disseram que trabalhavam em meio período. Porque tem que custear, né? Não sai barato. Uma fonte relacionada a uma escola de língua japonesa disse que os alunos estrangeiros têm perdido os seus empregos de meio período, principalmente na indústria de restaurantes e logística, devido aos efeitos da pandemia de coronavírus. E como há poucas ofertas de contratação, eles estão tendo dificuldades para encontrar um novo emprego. Então você já sacou que a coisa para intercambistas aqui no Japão não está boa. Desculpem, o vídeo ficou comprido, tá? Mas vou ressaltar 2 pontos. Né? Uma que foi bacana, mostrou quanto que uma pessoa, um intercambista, pode ganhar por mês. Tá? Então já dá para você ter ideia que quanto que a pessoa dá para ganhar e dá para passar. Aquilo que eu falei, sem luxo, mas passa. E aqui já ressaltou também, por lei, quanto tempo a pessoa pode trabalhar. Então, para evitar picaretagem, né, ou evitar que as pessoas fiquem ludibriando as outras com papo mole, você já sabe o quanto você pode trabalhar por semana e que isso é variável. Eu falo variável em que sentido? O valor. Tá? Se você trabalhar, por exemplo, numa indústria, fazendo arubaito numa indústria, em vez de loja de conveniência, você vai ganhar muito mais por hora. Porque geralmente indústrias pagam 1.200, 1.300, 1.100, vai depender do local que você trabalhar, claro. Combines pagam geralmente o salário mínimo japonês. O salário mínimo japonês ele varia de estado para estado. Não é igual no Brasil, que é o mesmo valor para o território nacional. Não, no Japão ele muda de estado para estado. Então nessa brincadeira, tem estados que vão pagar 800, tem estados que vão pagar 900, tem lugar que vão pagar 900 e pouco, 800 e pouco, 700 e pouco. Então já dá para você ter uma ideia, né, do que fazer. Só que se você quer ganhar mais, você precisa procurar lugar que se paga mais. Só que tem que ver uma série de variantes.
seu transporte, sua locomoção até lá, se vai valer a pena e etc. Tá? Até porque tem o desgaste. E na parte de intercambista também tem aquela parte de pontuação dos estudos. Você tem que manter a qualidade. Começou a cair muito a qualidade, eles vão dar uma brecada. Então tem que se tomar cuidado. Eu falo isso porque eu tenho matérias aqui no canal falando sobre isso. Então são coisas assim que, para quem é mais antigo de canal, deve se lembrar. Tá? Então fiquem atentos. Mas, querendo ou não, já é uma realidade dos intercambistas, mas mostrou muito do que a pessoa pode fazer aqui no Japão, o que eu acho muito bacana. Mas é isso aí, família. Infelizmente é uma realidade dura que está acontecendo. E ela não vai melhorar muito, tá? Porque eu vou colocar uma outra matéria no ar, falando que durante os Jogos Olímpicos, o Japão vai colocar o estado de quase emergência. O que isso significa? Menos horas trabalhadas no turno da noite. Praticamente assim, os comércios vão fechar às 8 horas da noite. Então, para quem é intercambista, que precisa ter esse horário do turno da noite para você trabalhar, não vai ter. E aí? Complicou, né? Mas de qualquer maneira, a vida que se segue. Tá? E até o próximo vídeo. Até mais.